Se você clicou nesse vídeo é porque você quer ter um 2026 diferente, um 2026 de transformação. Então já fica aqui, acompanha esse canal, se inscreve, porque vai ter mais vídeos assim para te ajudar e incentivar a ser a sua melhor versão, tá bom? E hoje eu vou contar um pouquinho de como eu saí disso para isso em 6 meses, tá? Foi basicamente 6 meses e eu perdi 10 quilos nesses 6 meses. Eu vou te falar um pouquinho das coisas que eu fiz. Infelizmente não é uma receita, né, onde você vai copiar e colar para sua vida e vai acontecer a mesma coisa, mas provavelmente você vai tirar algumas lições das minhas dicas, vai pegar alguma coisa que vai servir para você, então fica até o final que vai valer a pena. A primeira coisa foi que eu decidi que eu ia fazer musculação 5 vezes por semana e que ela ia ser o meu foco para perda de peso. Eu pesquisei muito, eu focava em estudar bastante sobre isso nas minhas horas vagas, para eu ter um pouquinho de noção do que eu estava fazendo, porque eu era 100% iniciante, praticamente não tinha pisado numa academia decentemente, né? Eu ia um dia e não ia mais. Enfim, então eu decidi que a musculação ia ser o meu foco, 5 vezes por semana, foi o que eu decretei. Na verdade, isso acabou se tornando depois 4 vezes por semana de musculação, e porque durante um dia na semana eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo ir para academia, né? Porque eu tinha muita coisa para fazer em casa, acabava não conseguindo ir. Então eu adaptei e fiz 4 vezes na semana musculação. E nesse dia que eu não ia, que normalmente era numa quarta-feira, mas isso é diferente, nesse dia que eu não ia, eu fazia HIIT em casa. Então eu fazia ali pelo menos 30 minutos de HIIT, fazia uns HIIT mais intensos. Entrando nesse assunto de HIIT, eu encaixei o cardio, todos os dias eu fazia cardio, todos os dias. Aí, o tempo era o que eu tinha. Se tinha dia que eu podia 10 minutos, eu fazia 10 minutos. Se tinha dia que eu podia fazer 30, eu fazia 30, quando eu estava empolgada. Aos sábados também, quando eu podia, eu ia, mas não era uma coisa certa. Porque o meu sábado, eu sempre gostei de deixar ele solto, né? Porque a gente já trabalha a semana inteira igual um cão. Aí sábado tem que ficar se preocupando em ter uma coisa que você não está acostumado a fazer. Eu nunca gostei muito disso. Então, quando eu estava em casa e estava ok, eu ia fazer cardio e voltava. E quando não dava, estava tudo bem também. Não ficava pichuruca com isso, né? Então, o cardio, como que foi que eu fiz para focar ele em emagrecimento? Eu foquei nele. Como eu disse, eu pesquisei muito e eu vi que o cardio, ele basicamente é para fortalecer o seu coração. E muitas vezes a gente que é iniciante, a gente confunde que quanto mais cardio, mais rápido a gente vai emagrecer. Mas, como eu já tinha pesquisado, já tinha focado na musculação, eu entendi que eu precisava do cardio para me auxiliar a ter força e fôlego na musculação. E qual que era o jeito certo de eu fazer esse cardio? Para me ajudar na musculação, era eu dar tiros de palpitação para o meu coração, que é o quê? Você se pôr no seu limite mesmo ali do cardio, o máximo que você conseguir, a princípio, o máximo de tempo que você consegue. Então isso vale para tudo. Eu usava mais na esteira. Então, se eu tô fazendo 10 minutos de esteira, eu faço ali 2 minutos só para pegar o ritmo, aí do 2 minutos até o 3, eu faço o máximo que der, eu faço bem rápido, para os meus batimentos cardíacos aumentarem, porque é isso que faz o fortalecimento do coração, é para isto que é o cardio. Então, muita gente fala que não adianta ficar 30 minutos, 1 hora na esteira se você está só caminhando. Eu sou contra o discurso do não adianta, para mim tudo adianta, tudo que você faz em movimento de tornar sua vida melhor adianta, mas como eu queria um resultado rápido, eu estava assim muito focada, foi isso que eu fiz e me ajudou muito. Então meu cardio era focado em dar o máximo de batimento cardíaco para o meu coração. Então, musculação e cardio, certo? Certo, vamos falar da alimentação agora. 2 coisas que me ajudaram. Eu comecei a comer salada no almoço, muita salada antes do almoço em si. Antes do prato de almoço, eu comi um pratão de salada. Isso me ajudou de uma forma absurda. Vocês não estão entendendo. Não é papinho, façam que vocês vão ver a diferença. Tá? Então, comer muita salada antes do almoço tem vários benefícios. Depois, se vocês quiserem, vocês deem uma pesquisada sobre isso especificamente, porque vocês vão descobrir os benefícios e vão ver que vale a pena fazer o teste aí, tá bom? Ainda na alimentação, acrescentar proteína em todas as refeições. Então,
todo café da manhã eu passei a consumir ovo, coisa que eu não fazia antes. Eu sei que hoje pode ser meio batida essa dica, mas eu sei que tem muitas casas brasileiras que ainda comem só o pão com manteiga de manhã e quando quer emagrecer, troca o pão com manteiga por uma bolacha, água e sal. Não façam isso! Deixa o seu pão aí e acrescente ovos, que vocês vão ver a diferença. E, se possível, um queijo e uma mussarela também, para alegrar a nossa vida, não faz mal para ninguém. Eu também colocava sempre que podia. Não colocava quando o dinheiro não permitia, mas em relação à dieta, eu nunca tirei o queijinho, não. Sempre coloquei lá. E nem azeite, tá? Ai, não pode fazer com azeite. Gente, eu consumi azeite, que eu amo azeite, tá? Minha salada, por exemplo, eu só como com azeite. E ovinho eu vou fritar, eu gosto de um azeite. Então, nunca me impediu. Não caio nas neuras de demonizar nenhum alimento, tá? Tudo balanceado funciona bem. Então, na alimentação, foi isso. Foi adicionar as proteínas em todas as refeições, bater o pratão de salada antes, trocar o que eu podia trocar por integral, eu trocava, tá? Na verdade, até hoje, muita coisa eu mantive. O pão, por exemplo, hoje eu só como pão uma integral. Daí é por sua conta em risco, gente. Eu tô compartilhando a minha experiência com vocês. Eu sei que já tem muitos estudos que dizem que não muda quase nada, que a quantidade de fibras é irrelevante, porque é muito diferente. Mas se fosse tão diferente assim, e realmente não tivesse, aliás, se não tivesse diferença nenhuma, eu acho que já teriam extinto daí o integral. Se ele tá aí no mercado é porque tem um motivo. E eu vou da seguinte opinião: façam o teste e vejam como seu corpo reage. Se você fez durante um mês um teste com um alimento, de preferência um alimento que você goste, né? Não é para se torturar. Se você fez um teste com um alimento durante um mês, você não percebeu diferença nenhuma no seu corpo, no seu dia a dia, na sua digestão, aí realmente não faz diferença para você trocar. Mas no meu caso, em especial, o arroz integral, toda vez até hoje, quando eu almoço com arroz integral, o meu corpo ele fica mais leve. Eu não sinto, eu posso comer um caminhão que eu não sinto aquela sensação de estufamento. Pelo contrário, eu me sinto satisfeita mais rápido, mas sem sentir. Vocês vão saber, né, do que eu tô falando. Vocês vão me entender, eu acho. Então, assim, fez muita diferença para mim trocar o arroz pelo arroz integral. Ah, todos os dias? Não. De repente, durante uma semana, eu fazia as marmitas com arroz integral. Na outra, eu enjoava, voltava pro arroz normal. E assim eu ia indo. Mas foi uma coisa que eu senti muita diferença. E sempre que eu preciso dar uma voltada no foco e emagrecer um pouco mais, eu volto pro arroz integral. Alimentação, só pra gente não perder o foco, eu acho que isso aqui é básico, é adicionar vegetais em todas as suas refeições. E a dica que eu dou é você adicionar da melhor forma para você. Então, você vai pegar um vegetal que você gosta, se você é uma pessoa que não consome muito, assim como eu, e adiciona no arroz. Eu peguei dicas na época, eu não gostava de cenoura. Eu era bem, assim, ruim de comida. Então, a cenoura eu não gostava, eu comecei a cozinhar o feijão com a cenoura, ficou imperceptível, eu não sentia o gosto, mas as propriedades estavam lá. Ah, mas reduzida, mas pouco, mas estava lá. Um pouco é melhor do que nada. Então, a mesma coisa o brócolis. Eu não gostava muito de brócolis, eu começava a picar ele bem picadinho e fazer o arroz com brócolis. Porque ali já estava tudo junto, eu comia que nem sentia. E com feijão também, que eu nunca tirei o feijão da minha dieta. Quando eu deixo de comer é por pura preguiça de cozinhar, mas amo feijão. I love feijão. Pra mim. Então, de alimentação, acho que é isso. O essencial, que é a água, né? Eu acho que a água primordial, todo mundo já sabe. Se sincero, eu posso fazer um vídeo dando dica para quem não consegue beber água, porque eu era a pessoa que não tomava um copo de água por dia, e eu não tô brincando não, me deu até sede, só de falar. Eu não tô exagerando, eu passava um dia sem beber um copo de água. A gente lá na casa da minha mãe, a gente trocava muito a água pelo refrigerante. Mas enfim, isso é outro assunto. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo basiquinho sobre água, né? Que é básico, mas às vezes precisa ser dito. Acompanhamento, né, que eu fazia para me ajudar a me manter firme nesse processo e conseguir ver a minha evolução, era simplesmente nas fotos. Na balança, eu me pesava apenas uma vez por semana e tirava foto. Eu não me pesava para ficar, ai meu Deus, ai meu Deus. Embora no começo eu ficava um pouco, porque no começo eu não perdi nada. No primeiro mês ali, foi uma luta para perder 1 quilo no primeiro mês. Só que quando começou a andar o negócio, foi impressionante. Para mim foi maravilhoso. Começou a cair os números da balança, foi ótimo.
Mas eu não me apeguei a isso. Eu observava sim, mas o meu apego principal, a minha motivação estavam nas fotos. Eu tirei muita foto de calcinha sutiã, com bucho pra fora, e aquilo ali me motivava a sumir com aquilo. E a cada mês que eu tirava fotos novas, eu pensava, porque às vezes no espelho a gente tá olhando e não tá vendo a diferença, mas quando eu botava foto uma do lado da outra, eu ficava, caraca, nossa, eu tô assim? Então já mudou e isso me incentivava muito. Então é uma dica para vocês irem mais por fotos do que por balança e determinar um dia e um horário para vocês se pesarem sempre, para vocês não ficarem loucas pesando de 2 em 2 dias e qualquer horário que aleatório que seja, porque não vale a pena. Outra coisa que me ajudou foi tomar muito café. Que eu precisava suprir a minha vontade de beber refrigerante e aí eu achei isso no café. E depois de um tempo eu comecei a consumir café sem açúcar, graças a Deus. Mas eu não sou neurótica, tá? Eu não sou a pessoa que consome café sem açúcar e, em hipótese alguma, consome um café com açúcar. Muito pelo contrário, se eu estiver na casa de alguém, a pessoa me oferecer um café que tiver com açúcar, eu vou tomar lindamente. Eu realmente peguei paixão pelo café. E ele me ajudou porque ele controla a minha vontade de doce. Eu sinto que ele me dá, sim, disposição. Não é uma baita disposição, né, de meu Deus, mas ele sacia muito minha vontade de doce, então eu comecei a consumir muito café. Tomava de manhã, no café da manhã. Aí no meu horário do lanche, eu sempre arrumava um lugarzinho para tomar um cafezinho. E depois do almoço também um café. E aí depois eu já ia pro treino, praticamente era isso. E de vez em quando eu chegava do treino, eu tomava mais um pouco, mas depois eu parei. Mas uma coisa que eu senti que ajudou, e se você gosta de café, você pode usar ele a seu favor. E agora, para fechar, eu vou dar uma dica que ninguém dá, porque essa dica vai contra o que a gente quer, porque a gente que eu digo, quem cria conteúdo, quem tá na internet, a gente quer que vocês acompanhem a gente cada vez mais. Mas eu vou dar uma dica que é: saiam das redes sociais. É, essa aqui foi minha rede social favorita por muito tempo. Eu era só o YouTube na minha época de emagrecimento. Quando eu emagreci esses 10 quilos, eu decidi fechar meu Instagram. E eu quero ressaltar que foi uma coisa difícil para mim, porque eu sempre gostei de Instagram, eu sempre amei postar. Então, no ano que eu decidi emagrecer, eu decidi fazer isso em silêncio. Eu acho muito importante compartilhar isso com vocês, porque talvez seja isso que tá faltando para você. Sabe? Parar, eu quis me desafiar a fazer por mim e não para mostrar para ninguém. Porque por mais que a gente fale que tudo que a gente faz é por nós, é, às vezes não é, né? Às vezes a gente tem aquela ânsia de postar, principalmente quando a gente está começando a fazer algo novo, a gente tem aquela ânsia de mostrar para as pessoas que a gente está fazendo, de mostrar que eu estou indo para academia, de mostrar que eu estou me alimentando melhor. E não me levem a mal, em muitos casos, mostrar pode te ajudar. Mas eu não sei explicar para vocês o porquê eu senti uma necessidade muito grande de fazer toda a minha mudança, a minha perca de peso offline. Eu quis muito fazer por mim, sozinha. Então eu me desafiei a não postar nada sobre academia. Alimentação, às vezes eu postava, porque tô almoçando ali, eu postava um pratinho de almoço, não via nada demais, mas sem alarmar, ai, que eu tô fazendo dieta ou qualquer coisa do tipo. E isso me ajudou muito, porque evitou curiosos, e às vezes os curiosos atrapalham muito o nosso processo de mudança. Evitou pergunta, né? Dentro das curiosidades, evita perguntas. Eu tinha muito já das pessoas que conviviam comigo, né? Então eu não queria ter na internet também. Eu já tinha ali, não dava para evitar, que eram as pessoas que trabalhavam comigo, sempre estava ali fazendo uma pergunta ou outra, não dava para me livrar. Então, da internet eu não quis, sabe, eu não quis mostrar, eu não quis que ninguém me perguntasse, eu queria fazer por mim, e isso me ajudou muito, e eu aconselho muito vocês a tentarem esse desafio de permanecer ali. Faz uma meta para você de 3 meses, faça 3 meses no silêncio, fazendo o melhor por você. De repente, quando você vê, você já tá mudando. Aí eu tanto não mostrei minha evolução, quanto não fiquei acompanhando a de ninguém no Instagram. Então, foi uma coisa assim, eu me fechei no meu mundinho e fiz. E foram coisas que me ajudaram, deram muito certo.
Eu espero que dê certo para vocês também. Eu espero que vocês se proponham a isso. Eu fiquei pensativa se eu falava ou não dessa parte de sair das redes sociais, porque é meio polêmico. Se alguma dessas dicas foi valiosa para você, abriu aí alguma coisa na sua cabeça, te fez refletir, pelo menos, de como você vai começar, do que vai te ajudar nesse seu processo aí para se tornar a sua melhor versão em 2026, deixa sua curtida, se inscreve no canal e comenta aqui o que mais você tem curiosidade sobre o assunto, sobre iniciantes na academia, sobre perder peso, o que você quer saber do mundo real, né, sem saber de canetinha, sem saber de medicação, eu vou ajudar vocês. Eu digo isso porque eu nunca usei medicação nenhuma, tanto por dinheiro quanto por medo. Então, quem tá na real aí, comenta e não deixa de se inscrever e curtir o vídeo. Tchau!